Essa semana estreou a série argentina O Eternauta na Netflix. Olha, eu tava esperando essa série há algum tempo, desde que eu fiquei sabendo que ela iria ser transmitida pela Netflix, né? Que ela foi realizada pela Netflix Argentina. E eu, assim, tava esperando que fosse uma série excelente, porque ela é baseada no maior quadrinho de ficção científica latino-americana. Então, eu queria que fosse uma série que fosse digna da obra do Osterheld. E realmente eu me surpreendi, porque a série é muito bem feita. Logicamente que é feita diversas adaptações, inclusive do período que acontece a história original para o período que é a história agora, que acontece no início do século XXI, a história na série, e a história nos quadrinhos acontece na década de 1950. Mas mesmo com essas mudanças, com novos personagens, com mudanças no roteiro, que você mudou ali o que ocorre inclusive com alguns personagens, a introdução de outros personagens, o espírito do Eternauta, do Osterheld, está todo ali. Está tudo ali. Então, e isso que importa numa adaptação. É que a adaptação se mantenha fiel ao espírito da obra original, que é essa daqui, o Eternauta. Inclusive vocês podem ver o desenho, a capa é dessa edição da Martins Fontes, né, dele com a famosa máscara de mergulhador. Que quem já assistiu a série já sabe por quê. Nesse vídeo eu vou tentar não dar spoilers da série, vou dar um spoiler só, mas que não é nem da série, vou dar um spoiler do quadrinho, que é importante para entender o que aconteceu com o Osterheld e a sua família. Tá? Então, e vai haver um único spoiler aí, eu vou avisar quando tiver, mas não tem nada a ver com a série por enquanto. Assistindo a série agora não tem nada a ver. Não sei se vai aparecer futuramente esse spoiler, mas ele é importante para a gente entender o que vai acontecer com o Osterheld, que era geólogo. Tá? Ele era roteirista de quadrinhos e geólogo. A série começou a ser publicada na Argentina em 1957. Saiu no suplemento semanal Hora Certa. E que era de uma editora, de uma pequena editora do próprio Osterheld, que antes trabalhava por uma editora da família Civil, que é a mesma família da Abril aqui, que o irmão dele tinha uma editora lá na Argentina. O desenhista era o Francisco Solano Lopes. O Osterheld já escrevia ficção científica e ele chamou o Francisco Solano Lopes para um novo projeto de ficção científica. O Francisco Solano Lopes relata que ele aceitaria, então inclusive está no prefácio dessa obra que eu estou lendo, fazer uma série de ficção científica com o Osterheld, se não fosse mais uma daquelas séries de um personagem com arma laser atirando a cada quadrinho. Ele queria desenhar um roteiro de uma série que fosse o mais realista possível. E aí então o Osterheld vai apresentar para ele os roteiros do Eternauta. E ele aceita, porque realmente, se você assistiu a série, ele é muito realista, até nos personagens. No quadrinho, logo no início, por exemplo, você vê os personagens na casa, né, do Eternauta, do Juan. Né? Na série eles mudaram, na série a casa é do professor, não é do Eternauta, não é do Juan. Mas, e eles têm hobbies, então um deles o que é o Eternauta, né? O Juan, ele gosta de aeromodelismo, o professor, que é um professor universitário, ele gosta de radioamadorismo. Cada um deles tem um hobby que vai justificar eles sobreviverem à catástrofe da invasão alienígena, justamente por eles terem conhecimentos técnicos que tornam eles capazes de lidar com aquela situação. Eles inclusive têm um laboratório no sótão da casa, que eles armam ali um laboratório. Por isso que eles têm tantos equipamentos, a máscara de mergulhador, eles são capazes de fabricar roupa e tudo mais. Isso tudo é justificado na história, no quadrinho, pelo fato
deles, apesar de um ser professor universitário, o Eternauta ele ser dono de uma loja, né, de material técnico, e o, e o banqueiro, né, e o outro ser banqueiro, todos eles têm hobbies técnicos científicos que vai então ajudá-los a sobreviver à catástrofe. Tá? Então, nós acompanhamos o Eternauta, né, a história do Eternauta, que é o Juan Salvo. Nós vamos acompanhar a história deles com seus amigos. Para quem está assistindo a série já sabe, ali já ficou desde o início que eles estão numa invasão. Agora, o interessante da história em quadrinho, e eu acho que nisso a história em quadrinho ela é bastante... mas o início, pelo menos, ela é bastante factível com o período, porque era o mesmo período que estavam se fazendo os testes de armas nucleares. Então, no início, eles acham que o que está chovendo, que as partículas que estão chovendo, são partículas radioativas. E como eles têm esse conhecimento, né, um dos amigos ali, inclusive, está fabricando um contador Geisel na casa, né, um contador Geisel próprio, que eles têm esses hobbies técnicos, eles não saem de início da casa porque pensam que o que está chovendo são partículas dos testes atômicos que estão acontecendo no Pacífico, que a França está fazendo no Pacífico. Aí só depois eles percebem que não tem radiação, mas percebem que a neve está matando, né? Que aquela neve fluorescente está matando. E eu acho que isso torna ali no início o quadrinho ele bastante factível ali com a época, né? Você realmente pensaria inicialmente num ataque nuclear, ou pelo menos você pensaria numa chuva de detritos nucleares, porque até então ninguém tinha muito conhecimento do que podia gerar aquele monte de bomba atômica explodindo ali com testes nucleares em todo lugar, né? Na União Soviética, no Pacífico, nos Estados Unidos, todo lugar. Agora, vamos voltar ao Osterheld. O Osterheld, ele coloca que o herói... Eu vou fazer uma citação aqui. Ele diz o seguinte, abre aspas para o roteirista, o Osterheld. O herói verdadeiro de El Eternauta é um herói coletivo. Um grupo humano. Reflete assim ainda que sem intenção prévia meu sentimento íntimo. O único herói válido é o herói em grupo, nunca o individual, o herói solitário. Fecha aspas. Então, apesar do Juan Salvo, a história se movimentar em torno do Juan Salvo, que é o Eternauta, isso tanto no quadrinhos e permaneceu na série, eu julgo que isso permaneceu na série, você tem ali o elemento do grupo, você só vê que eles estão sempre em grupos, e lógico, existe um apontamento, existe ali na trama um pouquinho mais centrada no Juan Salvo, mas você vê que o próprio líder do grupo não é o Juan Salvo, não é o Eternauta, é o professor. Pelo menos no início ali, ele que se destaca como a pessoa mais engenhosa do grupo, e em média o grupo sobrevive em grande parte por causa dele. Isso também ocorre no quadrinho. Então, o Osterheld está pensando muito nesse herói coletivo. E você tem então ali essa invasão alienígena, e ela é contada a partir da Argentina, a partir da América do Sul. Quem já assistiu os primeiros episódios viu inclusive ali que eles vão tentar contato com o rádio, primeiro com o uruguaio, depois com o brasileiro. Agora vem o spoiler, tá? O spoiler é o seguinte, que não está na série, está no quadrinho, porque eu não vou mais falar da trama do quadrinho, nem da série aqui. Na primeira versão da história, então você tem essa invasão alienígena, que tudo indica é mundial. Quando foi pedido uma segunda versão para o Osterheld escrever em 69 da série, junto com o Alberto Breck, na nova versão, a invasão ocorre na América do Sul apenas. O que acontece? As potências imperialistas, elas fazem um acordo com os alienígenas, entregando a América do Sul, em troca deles não invadirem o resto do mundo. Por isso que a história ocorre e toda a resistência vai ocorrer
a partir dos países da América do Sul, porque eles que foram entregues para a colonização extraterrestre pelos países imperialistas, pelos países do norte, para eles próprios não serem atacados. Tá? E aí depois vai haver uma continuação do Eternauta em 1976. Eu não sei se a série ela vai trazer essa característica do quadrinho de 69, ou vai manter só a característica do de 57, ou vai trazer essa característica do 69, que é que a invasão está acontecendo só na América do Sul. Bom, agora vamos voltar a Osterheld. O Osterheld, além dessa característica que ele colocou no próprio Eternauta, de ser um quadrinho anti-imperialista, ele também escreve, entre vários outros quadrinhos, que sempre tem esse tom político, que tem o Eternauta, ele também escreve essa biografia do Che Guevara. Aqui no Brasil, os únicos materiais que você vai achar dele assim, disponível é essa biografia, Os Últimos Dias de um Herói, roteiro de Hector Oesterheld e arte de Alberto e Henrique Brecker, que é justamente quem vai desenhar quem vai redesenhar, digamos assim, o reboot de O Eternauta. Mas no Eternauta 2 volta o Francisco Solano Lopes. Bom, então você tem essa obra aqui, que é a do Che, que é uma biografia do Che. E você tem toda a característica dele de ser alguém ativamente político. Agora, a Argentina passa por um golpe militar. E esse golpe militar passa a perseguir, esse golpe militar que dura de 76 a 83, inclusive é durante o golpe militar que tem a Guerra das Malvinas, e na série a gente vê a Guerra das Malvinas ali ser lembrada pelo Eternauta, né? Ele está lá na Guerra das Malvinas, inclusive no original não, né? Porque no original foi muito antes da Guerra das Malvinas, em 57, antes de 82 foi a Guerra das Malvinas. A Guerra das Malvinas é a guerra que a Argentina travou contra os ingleses para assegurar as posses das Ilhas Malvinas, mas que a Argentina acaba perdendo e até hoje ela está sob a ocupação imperialista da Inglaterra, que então tem ali parte da América do Sul sob sua ocupação. Bom, a guerra, isso também você tem ali na série, mas é lógico não tem na história aqui do Eternauta. Agora, com o regime militar, o Osterheld ele é preso. Mas a situação é muito mais trágica do que isso, que eles perseguem toda a família do Osterheld. Tá? Então, eles, no final de toda a perseguição, eles matam o Osterheld, o próprio Osterheld acaba morrendo, tá? Ali no início de 78 ele acaba morrendo, mas no ano anterior, em 77, eles matam as 4 filhas do Osterheld, 2 delas estavam grávidas e os 2 genros dele. E o único neto dele que sobrevive porque estava com a esposa dele, né, cuidando dele, e ela não é presa, é o único que sobrevive. Inclusive, né, depois ela vai participar ali daquele movimento As Avós das Avós, né, de Maio. Essa senhora vai participar ali do movimento das Avós de Maio. Então, toda a família do Osterheld foi perseguida, né, e aniquilada pelo regime militar argentino. E esta é uma característica que a gente vê já no quadrinho, né, porque o quadrinho, o Eternauta, ele é uma crítica a regimes ditatoriais, porque a Argentina também tem essa questão de diversos golpes ao longo da sua história, como ocorre no Brasil, e a série também mantém essa característica. O próprio uso da máscara, né, aquela coisa sufocante, é uma dessas características de você viver num regime opressivo.
tá? Bom, pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar dando spoiler da série. Eu espero que vocês tenham gostado da série. Eu estou gostando muito, não vejo a hora de ver a segunda temporada. Se você não viu a série, vai ver. Se você não leu os quadrinhos, procura os quadrinhos para ler. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não apertou o joinha, aperte. Dê o sininho e volte aqui com a gente para o próximo vídeo. Logo, logo nós estaremos aqui novamente com um outro vídeo sobre histórias em quadrinhos. Eu sou o professor Edgares Manioto e esse foi nosso quadro Quadrinhosofia aqui do canal do Filósofo.